julho, a Espanha ultrapassou os Estados Unidos como o segundo maior destino das exportações do agro baiano. A mudança aconteceu antes do tarifaço ser imposto pelos norte-americanos a produtos brasileiros. E quem explica para a gente sobre esse movimento no mercado é o presidente do Sistema FAEB, Humberto Miranda. Bom dia, Humberto. Tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Prazer Ótimo. falar com vocês. Estamos aqui à disposição. Ótimo. Prazer todo nosso. Obrigado pela sua disposição de conversar com a gente, tirar um tempinho. Humberto, me diga, o que está acontecendo? Eu li que é um efeito anterior ao tarifaço. Então, não tem relação com o tarifaço, em tese de que a Espanha agora esteja à frente nas importações do agro baiano? Bom, historicamente, né, os Estados Unidos é o nosso segundo maior destino das exportações do setor agropecuário baiano, já há bastante tempo. Tendo a China, naturalmente, em primeiro lugar, compra muita celulose, muito grãos aqui do nosso estado e lidera com ampla margem sobre os outros compradores brasileiros. Para nossa surpresa, antes da implantação do tarifaço, já no mês de julho, mas entendendo que é realmente já uma movimentação de retração do mercado em virtude da perspectiva do tarifaço de 50%, no mês de julho, a Espanha passou os Estados Unidos como nosso segundo destino de compras do setor agropecuário. Muito menos do que um crescimento da Espanha, né, que continuou comprando os produtos que ela invariavelmente já compra, que é frutas secas, manga, produtos café, soja. Os Estados Unidos foi que diminuiu as suas compras. Os Estados Unidos, em média, compra em torno de 55 milhões por mês e baixou subitamente no mês de julho para pouco menos de 35. E com isso, a Espanha passou a ser o segundo destino prioritário das exportações do agronegócio baiano. Os produtos não são necessariamente os mesmos, né, Humberto? Não houve uma substituição, né? Não houve uma substituição. Os produtos que nós colocamos assim com maior intensidade nos Estados Unidos, né, que é celulose, os derivados de cacau, então, isso são produtos que não concorrem com o mercado americano. Os próprios sucos, né, que os Estados Unidos compram muito do Brasil e da Bahia e de lá, manda até para exportação para outros destinos do mundo, continuaram sendo comprados, só que no menor número, consequentemente, numa menor movimentação financeira. Como a Espanha manteve pouco mais de 35 milhões que ela nos compra todos os meses, com os mesmos produtos, como disse, com soja, com manga frescas e com produtos também do café verde, a Espanha, mantendo as suas compras com a queda dos Estados Unidos, ela passou a ocupar esse segundo lugar. O que a gente entende da experiência e da expectativa de mercado é que, com a normalização da questão do tarifaço e das próprias negociações que têm sido feitas pelo governo brasileiro, mas especialmente pelos empresários brasileiros e, consequentemente, baianos, os Estados Unidos devem voltar, em breve espaço de tempo, a ocupar novamente a segunda posição de maior comprador das nossas exportações do setor agropecuário. Então, presidente, mas o que aconteceu, né? Porque a queda foi significativa, né? De 55 para 35, 20 milhões de queda, e antes do tarifaço, quer dizer, não tem essa relação. Vocês conseguiram identificar o que houve? Na verdade, houve diminuição da compra dos próprios produtos que os Estados Unidos já nos compram tradicionalmente, né? O que nós imaginamos é um pouco da especulação do mercado, né, que se retraiu. Lembrando que o deslocamento dessa mercadoria que é comprada, ela tem um tempo de viagem, né, para até chegar nos portos americanos, e talvez com esse receio da implantação de imediato dos 50% em todos os itens, apesar de que depois os Estados Unidos fez uma lista abrindo alguns produtos que deixaram de ficar expostos ao tarifaço, os empresários se retraíram nas suas compras e houve esse impacto significativo, como você falou, de mais de 20 milhões de queda no mês anterior à implantação do tarifaço. Então, a gente imagina que foi um pouco a capacidade especulativa que o mercado tem, e, naturalmente, também uma atitude de reserva em virtude de não saber como seria a situação do mercado a partir de 1º de agosto, com essa implantação súbita disso. O que reflete, Sebastião, a importância de diálogo, de diplomacia
que a gente precisa ter do ponto de vista do governo brasileiro, lembrando que o Brasil é um país agrícola, a gente coloca nossos produtos em diversos pontos importantes da economia mundial, e as relações internacionais são fundamentais para isso, para o Brasil não apenas manter os mercados que já existem, mas, acima de tudo, continuar abrindo novos mercados pela diversidade de cultura que tem o nosso Brasil, pela diversidade de cultura que tem a nossa Bahia também. E a gente prega muito isso aqui, tanto com as políticas governamentais, como nas próprias entidades empresariais, essa necessidade de estarmos construindo pontes com os principais mercados, para que a gente possa estar atraindo recursos para movimentar a nossa economia, gerar o emprego, a renda e fazer com que o setor agropecuário continue sendo esse grande alavancador da economia brasileira. Na verdade, é o mais importante, né, presidente? Se a gente falar, o fato aconteceu já, enfim, só a notícia do tarifaço já causou um impacto. O importante é justamente, né, buscar solução. A Espanha aí apresenta-se também como talvez uma possibilidade com isso até de ampliar as suas importações. E como você disse, nessas negociações, nessas conversas, também os Estados Unidos aos poucos vai retomando, né? Nesse sentido, quais são as estratégias aí na Bahia que estão sendo feitas, com potencial de produção, de volume, de qualidade dos produtos? Nem se conta, né, falando do cacau aí, por exemplo. Mas eu digo que estratégias nesse sentido a gente está trabalhando até para, a partir dessa situação, ampliar esse mercado e voltar a ter força com os Estados Unidos, que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. É reforçar as relações, tanto políticas, né? Infelizmente está tendo uma guerra de narrativa política que tem prejudicado essa reconstrução das boas relações que historicamente o Brasil teve sempre com os Estados Unidos, mas do ponto de vista empresarial, da federação, nós temos usado muito o nosso braço nacional, que é a Confederação Nacional da Agricultura, a nossa CNA, que inclusive teve com uma pessoa representando o setor empresarial nos Estados Unidos durante mais de uma semana, conversando com todos os setores políticos e principalmente empresariais, tentando reconstruir essas pontes de relacionamento e voltar a abrir o mercado americano, que, como disse, é um mercado importante para o Brasil e em especial para a Bahia, porque é um mercado que paga bem os nossos produtos e um mercado que historicamente teve ótima relação comercial com o Brasil. O que a gente espera é que também do ponto de vista político, né, os nossos políticos tomem juízo de imaginar que a economia do Brasil é quem tem alavancado o emprego, a renda, mantido, inclusive as condições para que a gente possa manter os programas sociais, são tão importantes do ponto de vista político aí para o Brasil e para a população carente que nós ainda temos. E essas relações pacíficas, diplomáticas entre os países é fundamental para isso. Então a gente espera também que do ponto de vista empresarial, com as representações de classe, nós estamos fazendo a nossa parte, mas também que o setor político possa ter bom senso, equilíbrio e diplomacia para reconstruir essas relações, porque a gente vive num mundo globalizado, onde todos nós dependemos, temos uma interdependência mercadológica e econômica um do outro, e a gente não pode viver isolado e cortar relações com um país importante como os Estados Unidos. Nós não temos nada a ganhar, até por sermos uma economia ainda muito tímida, comparado com um gigante que é a economia americana. Então, do ponto de vista empresarial, a gente tem feito a nossa parte com as nossas representações, em especial a CNA, mas aguardando também que, do ponto de vista político, essa relação seja reconstruída o quanto antes. E vai, com certeza. Agora, presidente, quero aproveitar a sua presença aqui com a gente para falar do trabalho, eu diria, glorioso, que é feito aí também pela FAEB, como é feito em outros estados por outras federações, mas eu estive na Bahia há pouco, aí para o evento sobre cacau, e a gente falava muito do trabalho feito pelo Senar, pela CNA e no Senar especificamente o trabalho de capacitação de produtores para essa nova era que a gente está vivendo, felizmente, com o cacau, mas não me limito ao cacau, de tantas outras atividades e produções que a gente tem aí na Bahia. Para quem ainda não conhece e pensa que Bahia é só praia e é só o axé, Bahia tem muito de produção e com muita capacitação, né? Mudando realidade de pessoas. Eu queria que me falasse disso, do trabalho que a FAEB, aí, a Federação da Agricultura, tem se empenhado para tornar esse produtor cada vez mais
mais capacitado, cada vez mais competitivo, né? Tem um trabalho forte aí de assistência técnica também, que é tão importante nesse ciclo todo. Quando a gente fala do nosso potencial para exportar e para conseguir novos mercados, é porque lá no campo tem o pequeno produtor trabalhando e muito, tem o técnico de campo, o supervisor de campo, lá que aplica o sistema de ATEG, por exemplo, né? De assistência técnica gerencial. Enfim, estou citando só ele, porque conheci mais de perto. Mas tem muito mais, sei aí, e queria que você me ressaltasse disso, esse potencial agrícola que tem a Bahia. A Bahia é um pouco um retrato do Brasil, até no nosso mapa a gente se parece com o Brasil. A Bahia é um estado essencialmente com capacidade de alavancar sua economia lastreado no nosso setor agropecuário. Nós temos mais de 700 mil produtores aqui, Sebastião, no nosso estado. Nós somos um estado que temos 3 biomas, nós temos semiárido mais chuvoso do mundo, nós temos bacias hidrográficas importantes, apesar de estarmos no semiárido. Então, nós temos um estado com uma capacidade produtiva muito grande, uma diversidade de cultura enorme. Nós temos os grãos lá no oeste, mas nós temos cacau aqui na região cacaueira, nós temos o extremo sul, uma fruticultura que tem crescido. Nós somos hoje o segundo maior produtor de frutas do Brasil. A nossa pecuária, um rebanho de mais de 15 milhões de cabeça, com uma genética muito boa. Então, a Bahia tem realmente uma diversidade de produção, de atividades que nos leva a reforçar esse meu discurso que nós somos um estado que está com seu desenvolvimento lastreado no setor agropecuário. E para isso a Federação e o Senado têm sido extremamente importantes, eu diria que até fundamental nesse novo momento, onde o setor precisa para desenvolvimento de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de assistência técnica, extensão rural. Infelizmente, na Bahia, do ponto de vista governamental, isso acabou e o Senado teve que ocupar forçosamente esse grande espaço de um estado do tamanho da França, que tem 417 municípios, e o Senado vem fazendo esse trabalho que você acabou de comentar rapidamente aí, que é de prestar assistência técnica a esses pequenos produtores, que é de levar a inovação, a tecnologia para o campo, porque hoje não se consegue mais produzir se não for com sustentabilidade, com inovação, com mecanização, em virtude da grande falta de mão de obra, que é um fato. E o Senar, como uma escola, a maior escola do campo, nós temos aqui na Bahia disseminado a construção de centros regionais por todo esse estado. Já vamos aí com um número aproximado de quase 10 centros aí construídos e em construção, para descentralizar a gestão, para a gente ir mais próximo desse produtor, para levar o acesso à educação formal, já que nós somos também uma escola, mas levar os cursos de qualificação, de capacitação, preparar a mão de obra para esse novo momento que o campo exige, né? Com muito estudo, com muita ciência, para a gente continuar transformando esse estado baseado exatamente no setor agropecuário. E não podemos deixar de também dar uma ênfase que, além de tudo isso, o Senai ainda tem dado uma colaboração muito grande nos programas sociais, na área de saúde, levado a esses pequenos produtores o acesso à saúde de qualidade. Por exemplo, nós temos um programa de saúde no campo, né, onde a gente faz telemedicina, com os pequenos produtores tendo acesso, mesmo morando no campo, mesmo morando na sua roça, que é a nossa linguagem, Sebastião, eles conseguem ter o atendimento de telemedicina feito pelos nossos agentes de saúde, que atendem todos os meses essa família, fazendo prevenção em saúde, mas também conseguem marcar uma consulta com um médico especialista no Einstein, em São Paulo, que é um dos melhores hospitais referência na saúde do Brasil. Então, esse é o acesso que a CNA, em parceria com as federações, vem construindo também essa rede de ampliar não apenas o conhecimento, o desenvolvimento das atividades de assistência técnica no campo, mas também criar outras ações de infraestrutura, de saúde e de educação, para que a gente possa fixar essas famílias no campo, que elas consigam realizar seus sonhos ali na propriedade onde eles nasceram, onde eles querem criar seus filhos, e o Senado tem sido fundamental para isso. A gente agradece muito essa parceria aí com o Senar Central, com a CNA, que tem nos permitido, num estado tão grande como a Bahia, com tanta diversidade também, aí, como você falou, de cultura, de necessidade das pessoas. Ainda somos um estado muito pobre, que a gente precisa elevar o PIB do nosso estado, a divisão da renda, e eu não tenho nenhuma dúvida que o caminho é o setor agropecuário, a gente promover a interiorização da economia do nosso estado, levar os investimentos para as pequenas cidades, para o campo, e a gente já tem exemplos aqui mostrando que as cidades que já incorporaram esse investimento no setor agropecuário, o PIB melhorou, a ocupação das pessoas, a qualidade de vida, e é isso que o Senado tem feito aqui, sido parceiro do setor agropecuário
para fazer com que a gente possa viver melhor num belo estado que é a Bahia, mas que nós temos ainda muitos desafios de infraestrutura, de logística, de segurança no campo, né? Mas tudo isso são desafios que estão aí postos à nossa frente para, com resiliência, que o produtor rural é, acima de tudo, forte, né? O sertanejo, da gente ir construindo soluções, volto a dizer, sempre baseado no conhecimento e na tecnologia. Isso muda a realidade, né, presidente? E eu digo com uma segurança muito grande de ver a satisfação de produtores com novas possibilidades de vida, né, mais capacitados, mais competitivos. Por onde ando aí na Bahia, a gente como repórter acaba vivenciando isso muito e dão um valor e uma gratidão enorme a esse trabalho que é feito de assistência técnica lá, e não é só ajudar ele a produzir ali no campo, mas ajudar a vender melhor esse produto e ter essa vida melhor da família toda, é extensivo isso. Então eu digo aqui como repórter que sou, da satisfação e da confiança de ver esse trabalho feito sim na Bahia e em outros estados também, que tem aí as federações à frente. Então é muito prazeroso ter aqui também você, presidente Miranda, conversando sobre isso, falando sobre isso. É preciso que outras pessoas entendam e vejam isso também e que outros produtores, a partir desses exemplos, também se estimulem, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui, foi um prazer conversar. Sucesso cada vez mais nessas negociações internacionais também, eu sei que tem uma preocupação grande para a gente alavancar isso, e ainda mais nesse trabalho de base aí que é feito primoroso, glorioso, tem que ter muito reconhecimento e tem que ser cada vez mais forte. Obrigado, presidente, foi um prazer conversar com você. Obrigado, Sebastião, que agradeço e vamos continuar caminhando. O setor tem muitos desafios, esse do tarifaço é apenas mais um desafio. A gente tem certeza que a gente vai superar isso e tanto a Bahia quanto o Brasil vai continuar produzindo e ajudando esse país, a todos os brasileiros viverem melhor. Um abraço, obrigado pela oportunidade, sempre à disposição.